estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor César e o meu sinal na comunidade surda é esse. Quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Check it out! Hoje, a nossa curiosidade é sobre supermercados. Vamos ver a origem? Vamos lá! Os primeiros apareceram há mais de 70 anos nos Estados Unidos. O dono do título de primeiro supermercado é o King Cullen, inaugurado em 1930 pelo empresário americano Michael Cullen. A estratégia do pioneiro era simples. Ele comprou um galpão industrial, adaptou o lugar para vender comida e deixou que as pessoas se servissem sozinhas. E tinha um detalhe importante: os preços eram bem mais baixos que nos antigos armazéns, onde os funcionários entregavam a mercadoria nas mãos dos clientes. O autoatendimento, aliás, é a característica que distingue um supermercado dos outros tipos de lojas que comercializam alimentos. Essa é a diferença, beleza? E estamos aqui, ó, um exemplo de supermercado. O supermercado Acalma o Teu Coração, onde todo dia tem promoção. Olá! E hoje no nosso jornal Check It Out, nós vamos ter tabelas. Você sabe o que é uma tabela? E gráficos? Você sabe o que é um gráfico? Você utiliza gráficos? Olha só, os elementos do gráfico, vocês conhecem também? E os tipos de gráficos? Tudo isso, se você não sabe, você vai entender, vai saber hoje no nosso jornal Check It Out. Olá, sou o Tabelino Planilho e hoje nossa matéria é sobre tabelas e gráficos. Tabelas, quadros e figuras, sejam elas fotos, gráficos, mapas, desenhos, plantas, gravuras, são representações ilustrativas na tese que servem para organizar e possibilitar a interpretação do trabalho desenvolvido de forma clara e objetiva. O que será que a população conhece sobre o assunto? Nossa repórter Laine Natália foi às ruas descobrir. Oi, meu nome é Laine Natália e hoje estamos aqui para perguntar da população se sabem o que é tabelas e gráficos. Hoje estamos aqui com o senhor Salles e eu quero saber dele se ele sabe o que é uma tabela de dados. Sim, eu lido com isso praticamente todos os dias. E aqui no meu restaurante eu tenho um exemplo aqui do lado, né? Que é a tabela que a gente sempre coloca todos os dias aqui, ó, à disposição do público, para as pessoas escolher o prato que lhe interessa, o mais caro, desde do mais barato ao mais caro, fica a critério do cliente, entendeu? E você, o que você acha sobre isso? Você acha que é uma experiência boa? Você está vendo recursos? O que você acha? É uma ótima, é bom para todo mundo, porque a partir do momento que você chega na mesa, você já sabe quanto vai pagar. Então é uma experiência boa tanto para mim quanto para o cliente que chega na mesa. Tá, muito obrigada pela sua participação, tá? Voltamos com você aí. Oi, hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Lucy. Lucy, você conhece os tipos mais comuns de gráficos? Conheço um ou outro, mas não tanto como deveria. Muito obrigada pela participação. E você que não conhece, vem conferir com a gente. Continuando com a nossa entrevista, vamos falar com mais um entrevistado? Vamos! Oi, moça. Qual é o seu nome? Me chamo Ellen. Ellen, você conhece alguns tipos de gráficos de barra? Conheço poucos. Esses gráficos são utilizados para demonstrar a quantidade de pessoas nas pesquisas, tipo, em quem eu vou votar, né? Muito obrigada pela sua participação, tá? Tem gente que conhece, tem gente que não conhece, mas e aí, você quer aprender? Vamos lá! Continuando com a nossa entrevista, estamos aqui com mais uma convidada. Olá, qual é o seu nome? Olá, meu nome é Arleide. Você conhece os nossos tipos de gráficos de setores? Não conheço. Nunca vi mais velho. Muita gente não conhece os tipos de gráfico que temos. Voltamos com você aí no estúdio. A nossa repórter andou por vários lugares de nossa cidade. E o pessoal realmente tem dificuldade em saber o que é tabelas e gráficos. Então, vamos explicar para nossos telespectadores o que são tabelas e gráficos. Vamos lá? Bom,
Vocês viram lá na reportagem da nossa querida Laene que ela conversou com o senhor Salles e ele explicou muito bem o que era uma tabela. E ele utiliza a tabela no seu restaurante, certo? E a tabela é mais ou menos isso. Vamos ver um exemplo? Uma empresa deseja verificar seu faturamento em determinado ano. Os dados foram dispostos em uma tabela. Então vocês podem ver aí que essa tabela é parecida com aquela do restaurante, né? Nós temos aí 1, 2, 3, 4 colunas e 3, 5, 7 linhas, certo? Com mês, faturamento, o mês e outro faturamento, certo? No mês de janeiro tem um determinado faturamento e ali um determinado faturamento final, certo? Isso é exemplo de tabela. Você pode ter o faturamento mês a mês, uma coluna para os meses, uma coluna para o valor do faturamento. Vamos ver outro exemplo? Nesse exemplo aí nós temos número e proporção de docentes do programa de pós-graduação em saúde, segundo faixa etária Brasil 2002. Então vocês podem ver aí a faixa etária dos docentes do programa de pós-graduação, certo? O número de docentes de 20, 21 a 30 anos e assim vai. E a porcentagem. Então nós temos aí uma tabela com 3 colunas, uma faixa etária, o número de docentes e a porcentagem de cada número aí, certo? Isso também é um exemplo de tabela. Tranquilo? Tabela é bem simples. Qualquer coisinha que você vê é uma tabelinha. Tem um nome, tem um valor, tem um nome, tem um número. É uma tabelinha, beleza? Vamos ver aí o que é gráfico. Agora que você já viu o que é uma tabela e como é simples, vamos ver os gráficos? Vem comigo! Os gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas quando se realiza pesquisas estatísticas. Vamos aos elementos do gráfico. Um gráfico deve ser simples devido à necessidade de passar uma informação de maneira mais rápida e coesa. Ou seja, em um gráfico estatístico, não deve haver muitas informações. Devemos colocar nele somente o necessário. E existem vários tipos de gráficos. Em estatística, é muito comum a utilização de diagramas para representar dados. Diagramas são gráficos construídos em 2 dimensões, isto é, no plano. Existem vários modos de representá-los. As principais são gráfico de pontos, gráficos de linha, gráficos de barra, gráficos de coluna, gráficos de setor, que são mais conhecidos como gráficos de pizza. Beleza? Vamos lá! Falando em tipos de gráficos, vamos ao primeiro. Nosso primeiro tipo de gráfico é o gráfico de pontos, também conhecido como dot plot. É utilizado quando possuímos uma tabela de distribuição de frequência, sendo ela absoluta ou relativa. O gráfico de pontos tem por objetivo apresentar os dados das tabelas de forma resumida e que possibilite a análise das distribuições desses dados. Vamos ver um exemplo? Suponha uma pesquisa realizada em uma escola de educação infantil, na qual foram coletadas as idades das crianças. Nessa coleta, foi organizado o seguinte rol. Podemos ver o rol aí. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6. Podemos organizar esses dados utilizando um dot plot, que é o nosso aí, gráfico aí, certo? Aí embaixo, reparem, o 1 aparece 2 vezes, o 2, 4 vezes, o 3, 2 vezes, o 4, 6 vezes, o 5, 2 vezes e o 6, uma vez, como está ali no rol, certo? Esse aí é o nosso gráfico de ponto, é o nosso dot plot, ok? O que é um rol? Você sabe o que é um rol? Eu falei tanto em rol, né? O que é um rol? É uma sigla para Return or Learning. Em português, retorno sobre o aprendizado. São aqueles dados que foram retornados para a gente, para poder fazer aquele gráfico, certo? Observe que a quantidade de pontos corresponde à frequência de cada idade e o somatório de todos os pontos fornece-nos a quantidade total dos dados coletados. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo tipo de gráfico. O nosso próximo tipo de gráfico é o gráfico de linha. É utilizado em casos que existe a necessidade de analisar dados ao longo do tempo. Esse tipo de gráfico é muito presente em análises financeiras.
O eixo das abscissas, ou chamado eixo X, representa o tempo que pode ser dado em anos, meses, dias, horas, etc. Enquanto o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, representa o outro dado em questão. Vamos ver esse exemplo aí. Uma empresa deseja verificar seu faturamento em determinado ano. Os dados foram dispostos em uma tabela. Lembra aquela nossa tabelinha? Tá aí ela de novo. E agora vamos ver o gráfico dessa tabela? Vamos lá! Veja que nesse tipo de gráfico é possível ter uma melhor noção a respeito do crescimento ou decrescimento dos rendimentos da empresa. Vocês podem ver aí que esse gráfico de linha, uma parte ele cresce, depois decresce, depois tem um crescimento bastante, né? Bastante legal aí, depois olha um decrescimento muito rápido, depois um crescimento, um decrescimento e vai quase uma constante e cresce lá no último mês, certo? Esse é um gráfico de linha, beleza? Bora continuar. Nosso próximo aí é o gráfico de barras. Tem como objetivo comparar os dados de determinada amostra utilizando retângulos de mesma largura e altura. Altura essa que deve ser proporcional ao dado envolvido. Isto é, quanto maior a frequência do dado, maior deve ser a altura do retângulo. Bora entender isso aí? Vamos ver aí. Distribuição dos registros da produção brasileira em saúde pública da base de dados de LACS São Paulo, Brasil, por ano de publicação. Então vocês podem ver aí que na parte vertical tem 1.000, 2.000, 3.000, certo? E na parte horizontal são os anos de publicação, certo? Então ela vai crescendo. Vocês podem ver que quanto maior é o dado, chegando lá em 1.000, é a primeira barra. Chegando lá em 2000, nós temos duas barrinhas aí. Está vendo aí um crescimento. E lá na quarta barrinha, nós temos aí ultrapassando 2000, quase chegando em 3000, que é a maior barra. Então, é o maior dado recebido ali, certo? E a última barra deu um decrescimento e chegou em 2000, certo? Então, é esse aí o nosso gráfico de barras. Bem simples de fazer a leitura. Então, vamos para o nosso próximo tipo de gráfico. É o gráfico de colunas. Seu estilo é semelhante ao gráfico de barras, sendo utilizado para a mesma finalidade. O gráfico de colunas, então, é utilizado quando as legendas forem curtas, a fim de não se deixar muito espaço em branco no gráfico de barra. Então vamos ver como é que é isso aí. Estão vendo aí? Vamos ver esse tipo de gráfico. Este gráfico está de forma genérica, quantificando e comparando determinada grandeza ao longo de alguns anos, certo? Então vocês podem ver aí, ó, que ele parece realmente com o gráfico de barras, certo? A mesma leitura ali, ó. Quanto maior o dado, maior é a coluna. Quanto menor o dado, menor é a coluna. Tranquilo? Bora pro próximo. E agora nós vamos ver aí o gráfico de setor, ou comumente falado, gráfico de pizza, porque parece com uma pizza mesmo e vocês vão ver. Também chamado de gráfico de pizza, o gráfico de setor é utilizado para representar dados estatísticos, como um círculo dividido em setores. As áreas dos setores são proporcionais às frequências dos dados, ou seja, quanto maior a frequência, maior é a área do setor circular, maior é a fatia da pizza. Vamos lá ver! Nesse exemplo nós temos aí distribuição dos registros da produção científica brasileira indexada na base de dados AD Saúde, por tipo de documentos de 1990 a 2002. Então, olha só, quanto maior o dado coletado, maior é o setor, maior, digamos assim, é a fatia da pizza. Quanto menor o dado, menor é o setor, menor é a fatia da pizza. Então, esse também é um tipo de gráfico que é fácil de se fazer a leitura. Tranquilo? Então, bora lá! Viram aí como tabelas e gráficos são fáceis? Basta ter uma atençãozinha. Olá, professor César. Estava falando sobre tabelas e gráficos. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. A sua explicação foi ótima. E aí, foi fácil compreender? Ainda não? Check it out! E aí, estudante, tudo numa boa? Tá tranquilo, favorável, que nem sapo na lagoa? Hoje você toma uma boa decisão de que vai estudar pra se tornar um campeão. Tenho a solução pra te dar. Vamos exercitar.
E agora não vamos exercitar, vamos fazer a leitura das questões, começando com a questão 1. Vamos lá! Uma pesquisa foi respondida por 200 pessoas, que indicaram o local que mais frequentam nos finais de semana. A distribuição das respostas está registrada na tabela seguinte. Vocês podem ver a tabela aí. Número de respostas. No shopping, 100 pessoas responderam que frequentam o shopping. No clube, 50 responderam. Restaurante, 30 e praia, 20. Ok? O gráfico de setores que representa o resultado dessa pesquisa pode ser letra A, letra B, letra C ou letra D. Tempinho para você fazer, hein? Vamos lá! Então vamos ver aí qual é a resposta dessa primeira questão? Vem comigo! Ele quer saber o quê? Qual é o gráfico que representa essa tabelinha aqui, ó? Vamos ver o seguinte, quantas pessoas responderam? 200 pessoas, certo? Das 200 pessoas, 100 responderam shopping, 50 responderam clube, 30 responderam restaurante e 20 responderam praia. Tranquilo? Agora observem aqui, metade de todas as pessoas respondeu o quê? Shopping. Então metade do gráfico é só shopping. Essa é a questão para a gente matar aí, beleza? Vamos lá, olhando para os gráficos aí. O gráfico de setor, letra A, letra B, letra C e letra D, certo? Vejam o gráfico aí que está cortado na metade. Vamos lá para a letra A? Vamos cortar pela metade aqui? Certo? Tá a metade do gráfico aqui? Não. Então, não é a letra A. Vamos para a letra B? Olha aqui, ó. Na letra B, ó. Metade do gráfico está preenchido aqui, ó. E a metade de 200, quanto é que é? Não é 100? Então, aqui, 100 pessoas responderam, ok? Então, já matamos aí a resposta. Por quê? Na letra C, para ser a metade, tinha que ser isso aqui, certo? E não está a metade aí. Então, não é letra C. Na letra D, olha aqui, é quase a metade. Deu bem aqui, ó. Mas a metade é aqui, ó. Certo? Então, o único gráfico de setor que está com a metade toda preenchida só de uma opção é a letra B. Então, não é a letra D. A nossa resposta é a letra B, certo? Só um pouquinho de atenção e você já resolve de primeira essa questão. Será que é a letra B mesmo? Vamos lá. Olha aí, ó. Letra B é a nossa resposta. Não é a letra A, não é a letra C e muito menos letra D. Tá preenchido tudinho isso aqui, ó. Corresponde a 100 pessoas. Tranquilo? Essa aí foi fácil, né? Bora continuar. E agora, vamos fazer a leitura da questão 2, hein? Vamos lá.
O gráfico abaixo mostra o resultado de uma pesquisa feita entre os visitantes de um zoológico sobre a preferência dos animais. Tá aí o nosso gráficozinho aí. A tabela que deu origem ao gráfico é... Vamos ver? Será que é a letra A? Será que é a letra B? Será que é a letra C? Ou será que é a letra D? Um tempinho para você fazer de relógio pequeno, hein? Vamos lá! Então vamos responder aí essa questão 2. Vamos analisar o gráfico aqui, ó. Quando ele fala que o leão, aqui, ó, os visitantes, a preferência dos animais, quando ele falou, deu quanto? 50 pessoas aí preferiram o leão, certo? E o jacaré, quantas pessoas preferiram? Olha aqui, marcando 10, ok? O macaco, tá bem aqui, ó, 20. O urso chegou lá, onde? No 60, bem aqui, ó. E o leopardo alcançou o 45. Beleza? Então vamos lá. 50 para o leão, 10 para o jacaré. Memorizando esses dois primeiros. Vamos lá. Olhando para nossas tabelas. Onde é que tem leão 50? A tabela da letra A tem 50? Opa, beleza. Por enquanto tá dando a letra A. Vamos para a tabela B. Tá dando 50 aqui no leão? Opa, não tá dando 50 aqui no leão. Então já corta essa daqui. Vamos lá para a tabela da letra C. O leão, a preferência de quanto? 60? Tá certo isso? Não. Então já mata aqui a letra C. E na letra D? Leão tem que ser o quê? 50. E aqui tá dando o quê? 45. Também não é a letra D. Só ficou a letra A. Mas vamos confirmar? O jacaré deu quanto que eu falei? 10. Tá aqui os 10. O macaco, vocês lembram? Quanto é? Olha isso mesmo. 20. E o urso? Quanto deu? Muito bem, 60. E por último, e não menos importante, o leopardo. Digam aí pra mim. É isso aí, 45. 45 é o número de preferência. Beleza? Vamos confirmar? Vamos lá. Olha só, leão 50, jacaré 10. Tranquilo e calmo. E agora a resposta. Olha aí, a nossa letra A. Beleza? Leão 50, jacaré 10, macaco 20, urso 60 e leopardo 45. Não é letra B, porque nós já sabemos, nós vimos o porquê. Não é letra C e muito menos a letra D. Let's go! E aí, responderam aí as duas? Claro que sim, né, professor? Acertaram? Também tenho certeza disso, porque vocês são o quê? Espetacular! E agora está na hora do
Tá na hora do desafio Educa Mais. Check it out! E agora, vamos fazer a leitura do desafio Educa Mais, hein? Me acompanha! Qual gráfico corresponde a essa informação? Vocês podem ver aí uma tabela com a coluna bebida, que tem chá, café, leite e suco. E a outra coluna tem número de alunos, 80, 55, 120 e 150. Beleza? Qual gráfico corresponde a essa informação? Será o gráfico da letra A, da letra B, da letra C ou da letra D? Um tempo para você fazer. Vai! Então vamos ver aí qual gráfico que corresponde à informação da tabela, nessa nossa tabela bem aqui, ó. Então vamos começar com os itens. Bebida. Na bebida, o chá, ele está dizendo o quê? Que o número de alunos que tomam chá, que bebem chá, é 80. Então vamos procurar lá nesses nossos gráficos aí, onde é que bate 80. Vamos lá? Olha só, no gráfico da letra A, o chá está batendo o quê? 80 realmente, tá bem aqui, ó, certo? Então ali, ó, já deu certo na letra A. Vamos para a letra B? Na letra B, o chá está onde? Está entre 140, tá? 140 e 160, quando na realidade é menos, é 80 ali. Então, ó, já cancela a letra B. Na letra C, olha aí, também aqui, ó, tá batendo os 80, chazinho tá batendo 80. Então nós temos letra A e letra C. Vamos para a letra D? Na letra D, vamos olhar a letra D, o chá. O chá, ele tá chegando aí, ó, perto dos 60, quando na realidade é mais, é 80. Então cancela quem? Cancela também a letra D. Eu só fico com os gráficos da letra A e da letra C. Quem é o próximo elemento aí? Vamos lá? Chá deu 80, beleza. O próximo elemento é o café, que está dando quanto? 55. Vamos olhar então para a letra A e para a letra C apenas, ok? Porque já cancelamos a letra B e já cancelamos a letra D. Vamos lá. Na letra A, ele está dizendo que café está entre quem? 140 e 160. E o café é quanto? O café é só 55. Então o que nós vamos fazer? Cancela a letra A. Qual é a opção de resposta? É a letra C. Mas vamos confirmar? Olha aqui, ó. O café aqui, ó, está dizendo aqui já 55. Está dando certinho, 55. Mas vamos confirmar. Vamos ver o leite? O leite aqui, ó,
Tá cravado, 120 bem aqui, certinho também. Tranquilo. E agora, o suco? O suco ele tá dizendo que é 150. 150. Tá entre quem? Tá entre quem? 140 e 160. Está mais ou menos aí, né? Em 150. Beleza? Então deu certinho. Vamos só confirmar se é a letra C mesmo? Bora confirmar? Bora confirmar? Olha aí, ó. Nossa vencedora é a letra C. Beleza? Não é a letra A, que já vimos por quê. Não é a letra B e muito menos a letra D. A nossa campeã é a letra C. Let's go! Fizeram aí o desafio? Claro, né? Acertaram? Também, claro que sim, professor. Como é que você pega um negócio desse? Você já falou que nós somos espetacular. Então, vamos para o que aprendi hoje. E no que aprendi hoje, nós vimos tabelas, gráficos, elementos dos gráficos, tipos de gráficos, linha, barras, gráfico de pizza. Foi uma aula bem legal. E sabe por que foi uma aula bem legal? Porque eu tive participações especiais de 2 alunas lá da Escola Municipal Vira Borges. Por favor, minhas queridas. E eu tenho aqui as minhas 2 participações especiais, minhas 2 alunas aqui, ó, a Ellen e a Laine. A Ellen e a Laine. Gostaram de participar da aula? Sim, foi uma experiência muito, muito boa. E eu espero participar mais vezes, né, dessa experiência que foi o máximo para mim. Com certeza, foi assim, incrível participar da aula. Espero participar mais vezes. Ótimo, com certeza vocês vão participar sim. E hoje, para terminar nossa aula, vamos terminar de maneira diferente, sem o beijo do magro, mas sim com o nosso Check It Out!